É um privilégio enorme darmos início a mais uma imersão. Hoje, o nosso foco de estudo repousa sobre um dos momentos mais solenes, densos e centrais de toda a narrativa bíblica. Sem dúvida alguma. É uma alegria estarmos juntos para esta análise aprofundada. E nós vamos dedicar este tempo ao Evangelho de João. Mais especificamente, o capítulo 19, dos versículos 28 ao 30. Este é o relato exato dos instantes finais de Jesus Cristo na cruz. Exatamente, o ápice da obra redentora. Para estabelecermos logo o fundamento da nossa reflexão de hoje, o texto sagrado nos diz que Jesus, sabendo que tudo já estava consumado, para que a Escritura se cumprisse, disse: "Tenho sede." Um detalhe profundamente revelador. Sim. E o texto continua dizendo que havia ali um vaso cheio de vinagre. Os soldados embeberam uma esponja nesse vinagre, colocaram na ponta de um caniço de isopo e a levaram à sua boca. Isso mesmo. E quando Jesus tomou o vinagre, ele declarou: "Está consumado." E, inclinando a cabeça, rendeu o espírito. É um trecho de apenas 3 versículos. Leva-se poucos segundos para ser lido em voz alta. Mas o peso histórico e espiritual concentrado nestas breves linhas é Inesgotável, não é? A nossa proposta aqui não é passar correndo por essas palavras, mas desacelerar e observar cada detalhe. A missão desta nossa análise é justamente essa: mergulhar nas ricas camadas de significado que muitas vezes passam despercebidas numa leitura mais superficial. Com certeza. Ao examinarmos os comentários bíblicos, o contexto histórico, a botânica da época e as práticas culturais do primeiro século, nós podemos compreender a profunda dimensão teológica destes últimos instantes. E o nosso objetivo é extrair verdades fundamentais sobre o que os teólogos chamam de obediência ativa de Cristo. Perfeito. Ou seja, ele não estava apenas sofrendo passivamente como uma vítima das circunstâncias. Ele estava ativamente e conscientemente cumprindo cada requisito da lei e cada vontade do Pai. Nós vamos observar a natureza do seu sofrimento voluntário e a magnitude indiscutível da obra redentora, porque tudo neste texto aponta para um propósito soberano. É o cumprimento milimétrico de um plano que foi traçado na eternidade. Para começarmos a desvendar esse cenário, chama muita atenção o versículo 28, quando Jesus declara a sua sede. O comentarista Hernandes Dias Lopes cita uma observação pungente de Arthur Pink. Uma citação fortíssima, diga-se de passagem. Sim, notando que, durante todas aquelas horas de angústia indescritível, a eternidade parece ter sido condensada, e a realidade física enfrentada por ele, conforme os registros de estudiosos como William MacDonald e Warren Wiersbe, era avassaladora. Estamos falando de horas de uma tortura brutal que antecedeu a cruz. Exato. Uma perda severa de sangue pelos açoites, a asfixia progressiva que a própria mecânica da crucificação impõe ao corpo humano, e, além de tudo, a exposição impiedosa ao sol castigante do Oriente Médio. A desidratação chegava a um nível extremo. O corpo entrava em choque absoluto. No entanto, em meio a todo o escárnio, às dores lancinantes e ao abandono, não houve uma única palavra de murmuração. É apenas neste momento final que Jesus expressa uma necessidade física terrível com a frase: "Tenho sede." A sede de Jesus possuía uma origem física inegável e muito severa. Mas a própria estrutura do texto de João nos direciona para algo muito além do físico. O aspecto literário e profético. Exatamente. O evangelista é extremamente cuidadoso ao registrar a motivação antes da fala. Ele escreve para que a escritura se cumprisse. Esse detalhe muda tudo. Muda completamente. Os estudiosos, incluindo D. E. Carson e William Hendrickson, apontam para um detalhe impressionante aqui. Mesmo naquele momento de dor inimaginável, Jesus estava perfeitamente lúcido. Em sua mente onisciente, ele estava revisando o escopo completo da predição messiânica. Isso. Ele percebe que havia um detalhe das Escrituras ainda pendente. A sede cumpria especificamente o que estava profetizado no Salmo 69, versículo 21.
E também no Salmo 22, versículo 15. que traz uma imagem fortíssima, dizendo que o vigor se secou como um caco de barro, e a língua se apegou ao céu da boca. Portanto, para quem acompanha a nossa análise, fica claro que o brado "tenho sede" não foi um pedido de compaixão direcionados aos seus algozes em busca de alívio. De forma alguma. Foi uma evidência da obediência direta, lúcida e consciente ao plano de redenção. Ele suportou cada detalhe do cálice da ira divina sem pular nenhuma etapa. Para cumprir cabalmente as exigências da justiça divina. E essa clareza mental e esse propósito nos levam a um esclarecimento histórico fundamental sobre a resposta dos soldados. O texto menciona que havia ali um vaso cheio de vinagre e que ofereceram isso a Jesus. Esse é um ponto que gera muita confusão. Sim, ao ler essa passagem, é muito comum que surja uma dúvida em relação ao outro momento da crucificação. Conforme apontam os comentários da Bíblia MacArthur e também de D.A. Carson, precisamos fazer uma distinção clara. Uma distinção entre essa bebida final e o que lhe foi oferecido horas antes. Exatamente. No caminho para o Calvário, o Evangelho de Marcos registra que ofereceram vinho misturado com mirra ou fel. E essa distinção transforma a nossa compreensão sobre a atitude de Cristo na cruz. O vinagre mencionado aqui no Evangelho de João é uma referência à bebida conhecida na época como posca. Posca. Isso. Consistia em um vinho barato, extremamente azedo, que era frequentemente misturado com água. Era bebida comum, a ração diária usada por soldados romanos e trabalhadores braçais para saciar a sede sob o sol forte. Ou seja, algo completamente diferente daquele vinho misturado com mirra oferecido horas antes. Completamente diferente. Aquele primeiro preparado funcionava como um sedativo. Era uma espécie de entorpecente primitivo que as mulheres de Jerusalém costumavam preparar. Com o intuito de aliviar a dor aguda e entorpecer os sentidos dos condenados à crucificação. Exato. Uma medida de misericórdia humana, digamos assim. E a recusa de Jesus a esse sedativo, horas antes, revela muito sobre a sua missão. Revela o rigor da sua entrega. Sim, ele recusou terminantemente o vinho com mirra porque a obra da expiação exigia que ele suportasse o peso do pecado e a ira divina em plena consciência. Ele não poderia realizar a obra redentora com os sentidos entorpecidos. Ele precisava estar com as suas faculdades mentais plenamente ativas para ser o substituto perfeito por nós. E é fascinante notar o contraste. Contudo, agora, neste momento final descrito por João, ele aceita a posca, o vinagre barato dos soldados. Porque o propósito aqui não era aliviar a dor da morte que se aproximava. Não. O objetivo era puramente umedecer a garganta severamente ressecada e os lábios rachados para recuperar a voz. Sem esse alívio físico momentâneo nas cordas vocais, ele não teria fôlego físico para pronunciar com clareza e poder o seu grande último grito de triunfo. Aquele pequeno gole de vinagre serviu ao propósito de amplificar a proclamação da vitória. O mecanismo físico preparou o terreno para o brado espiritual. É impressionante como cada detalhe converge. E a maneira como esse vinagre chegou até a boca de Jesus introduz outro elemento do texto que abre uma janela interpretativa maravilhosa para o nosso estudo. O uso do hisopo. Exatamente. Os soldados embeberam a esponja no vinagre e a fixaram num caniço de hisopo. Voltando os olhos para o livro de Êxodo, no capítulo 12, encontramos a instituição da primeira Páscoa no Egito. Naquela noite de libertação, Deus instruiu o povo de Israel a sacrificar um cordeiro sem defeito. E a usar exatamente um feixe de hisopo. Sim, um feixe de isopo para aspergir o sangue desse animal nos umbrais nas vergas das portas de suas casas. Onde houvesse o sangue aplicado pelo hisopo, o anjo do juízo divino passaria por cima daquela casa, poupando os primogênitos. Ao fazer questão de mencionar o hisopo na cena da crucificação, João conecta as eras de forma magistral. Fica evidente que Jesus não é apenas um mártir notável sofrendo nas mãos do Império Romano. Ele é o verdadeiro e definitivo Cordeiro da Páscoa judaica sendo imolado. A sombra do Antigo Testamento encontra a sua realidade palpável ali, na cruz. O seu sangue estava sendo derramado de uma vez por todas para o livramento eterno da escravidão do pecado.
É um encadeamento de símbolos divinos que nos deixa maravilhados. É a perfeição das Escrituras se revelando aos nossos olhos. E compreendendo todo esse cenário, nós chegamos à análise da postura final de Jesus e do modo como ele morre. Os comentários de estudiosos como MacDonald, Hendrickson e o reformador João Calvino dedicam profunda atenção à descrição da entrega. Porque a cultura popular frequentemente visualiza a morte na cruz de uma forma diferente do relato bíblico. Sim, visualiza como o momento em que a vítima perde a batalha contra o cansaço, sucumbindo à exaustão física num desfalecimento passivo. Mas as fontes que estudamos nos revelam que a morte de Cristo foi um ato de absoluta soberania. A frase inclinando a cabeça no texto original não descreve o tombamento impotente, repentino e descontrolado do pescoço de alguém cujas forças acabaram e que apagou para a vida. A precisão dos comentaristas nesse ponto é muito edificante. O termo grego usado para inclinando a cabeça denota uma ação deliberada. É um movimento controlado. A ilustração mais próxima seria a de alguém que, após um longo dia de trabalho árduo, acomoda suavemente a cabeça em um travesseiro para descansar. É uma imagem belíssima. A obra indescritível de suportar a justa ira de Deus contra o pecado estava integralmente concluída. E a partir daquele instante, ele repousa de seu trabalho. Esse ato consciente é coroado pela frase seguinte, quando João escreve que ele rendeu o Espírito, ou entregou o Espírito. A escolha dessas palavras reforça a natureza estritamente voluntária do seu sacrifício. A vida de Jesus não foi arrancada à força por Pôncio Pilatos, pelo Império ou pelos líderes religiosos que tramaram contra ele. Ele mesmo havia estabelecido esse princípio claramente no capítulo 10 do Evangelho de João. Ele ensinou: "Ninguém me tira a vida, mas eu de mim mesmo a dou." Na cruz, ele exerceu autoridade absoluta. Ele determinou o exato milissegundo de sua partida material, mantendo o controle soberano até o último fôlego. E imediatamente antes de acomodar a cabeça e entregar o Espírito, nós temos o ápice da passagem que estamos analisando nesta imersão. Aquele gole de vinagre serviu para dar voz à única palavra grega pronunciada neste momento final, tetelestai. Traduzida em nossas Bíblias como "está consumado". Este é um termo que ecoa através dos séculos. E a pesquisa sobre o uso dessa palavra no primeiro século revela paralelos extraordinários na cultura e nos papiros antigos. O verbo encontra-se no tempo perfeito da língua grega. O que, como ressalta o comentário da Bíblia Holman, indica uma ação que foi completamente finalizada no passado, mas cujos efeitos e resultados permanecem para sempre. De forma permanente, contínua e inalterável. Não é o sussurro de um derrotado. É o brado de um conquistador. A riqueza de Tetelestai é um verdadeiro tesouro teológico. Ao vasculhar os documentos daquela época, estudiosos como Warren Wiersbe e Hernandes Dias Lopes observam que essa palavra aparecia em 4 situações seculares e religiosas muito específicas. E cada uma delas lança uma luz magnífica sobre o impacto da obra de Cristo na cruz. Podemos examinar o primeiro desses contextos, que vem do âmbito militar e das relações de servidão? Sim. Quando um servo ou um soldado recebia uma ordem direta de seu senhor ou comandante, ele partia para executá-la. Ao retornar, após realizar rigorosamente tudo o que lhe fora ordenado sem omitir nenhum detalhe, ele se apresentava diante de seu superior. E ele declarava exatamente essa palavra, tetelestai. O significado era: "A missão que me confiaste foi completada com precisão." Se conectarmos isso ao que Jesus orou no capítulo 17 de João, na oração sacerdotal, nós vemos que ele já havia adiantado esse sentimento. Ele disse: "Eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer." Na cruz, com esse grito, ele apresenta seu relatório final e vitorioso ao Pai. A missão do Filho foi executada com perfeição impecável. E essa precisão impecável nos conduz ao segundo contexto de uso da palavra, um contexto que está profundamente enraizado no ambiente sacerdotal e cerimonial.
E quando diretamente a figura do cordeiro que mencionamos há pouco com o uso do isopo? No rígido sistema sacrificial de Israel estabelecido no Antigo Testamento, os adoradores traziam seus animais ao templo para serem oferecidos pelo sacerdote. A responsabilidade do sacerdote era examinar minuciosamente o animal da cabeça aos pés. Ele precisava garantir que não houvesse ali qualquer mancha, doença, deformidade ou defeito que o desqualificasse diante de Deus. Quando a rigorosa inspeção terminava e o animal era considerado plenamente apto e perfeito para o sacrifício, a declaração pronunciada em grego era tetelestai. O sacrifício é aceitável e sem defeito. Jesus, sendo o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, cumpriu todas as exigências inflexíveis da santidade divina. O olhar perscrutador da justiça divina o examinou na vida e na morte, e nele não se achou falha alguma. O sacrifício perfeito foi oferecido. Ainda um terceiro contexto, também explorado nas fontes que consultamos, que vem do mundo artístico e artesanal. É uma perspectiva muito bela. Quando um pintor dava a última e decisiva pincelada em sua tela, ou quando um escritor de renome concluía a última linha do seu manuscrito atestando que nada mais precisava ser adicionado àquela criação, a obra-prima estava declarada terminada com a palavra tetelestai. A história da redenção vinha sendo pintada por Deus através dos milênios. Cada profecia anunciada, cada lei estabelecida por Moisés, cada ritual no tabernáculo, e cada figura do Antigo Testamento eram esboços majestosos dessa obra. Mas foi ali, na cruz do Calvário, que o quadro definitivo do plano de salvação recebeu seu toque final pelas mãos do próprio Filho. A obra-prima redentora estava completa, bela e inalterável. E chegamos ao quarto contexto de tetelestai, que talvez seja o mais impactante para a condição do coração humano e o mais presente nas descobertas arqueológicas modernas. Ele vem do agitado mundo comercial e bancário da antiguidade. Em inúmeros papiros antigos recuperados, especialmente em recibos de impostos e notas promissórias daquela era, encontrou-se uma prática muito clara. Quando uma dívida era integralmente saldada pelo devedor, o credor pegava o documento e o carimbava de ponta a ponta com a palavra tetelestai. O significado literal, prático e incontestável era totalmente pago. Nenhuma cobrança a mais poderia ser feita. Essa é a essência do Evangelho. A humanidade possuía uma dívida colossal, eterna e absolutamente impagável contra a lei divina e contra a justiça infinita de Deus. Era uma conta de condenação que nenhum ser humano, nem com o acúmulo de todas as boas obras possíveis, poderia quitar com seus próprios méritos. Mas na cruz, o próprio Cristo tomou o escrito dessa dívida opressora que era contra a humanidade decaída e o encravou no madeiro. O derramamento do seu sangue purificador foi a moeda do pagamento definitivo. A justiça divina exigia perfeição absoluta para perdoar o pecado. Cristo ofereceu essa perfeição. Ele esgotou o cálice do juízo e pagou o preço até o último centavo. A dívida foi declarada legalmente e eternamente tetelestai. Diante dessa magnitude, surge para nós a pergunta inevitável sobre a aplicação prática de todo esse estudo. Como a compreensão profunda dessa única palavra e dessa obra monumental afeta a fé diária hoje? Essa é a reflexão necessária. O comentário teológico de Matthew Henry traz uma elaboração brilhante sobre as consequências imediatas do está consumado no que diz respeito ao fim de todo o sistema sacrificial. A declaração do Calvário significou que todo o complexo cerimonial da lei judaica havia cumprido o seu propósito educativo e chegado ao seu fim definitivo. As sombras cederam lugar à realidade. As fontes nos lembram que, naquele exato momento, o pesado véu do templo em Jerusalém rasgou-se. O véu que separava o lugar santo dos santos e representava a barreira intransponível do pecado entre o homem e Deus. Ele rasgou-se de alto a baixo, do céu para a terra. A parede de separação foi derrubada não pelo esforço humano, mas pela consumação da obra divina. João Calvino também é incisivo e muito esclarecedor ao aplicar essa verdade.
Ele afirma que qualquer tentativa humana de adicionar méritos próprios, de buscar sacrifícios adicionais, de impor rituais penitenciais ou de tentar cooperar com a salvação é um erro. Mais do que um erro, é na verdade uma ofensa direta à suficiência desse brado de Jesus. Se ele disse, está consumado, a redenção é perfeita e singular. Não há mais absolutamente nenhum sacrifício a ser feito para remover os pecados. A obra não está em construção, ela está finalizada. Isso estabelece o ensino central da justificação. Se a dívida foi declarada totalmente paga perante a Suprema Corte do Universo, a justiça divina foi plenamente satisfeita. E Deus é justo a ponto de jamais exigir 2 pagamentos pela mesma dívida. Compreender isso traz um repouso indescritível para a consciência. A busca exaustiva do ser humano por tentar agradar a Deus por meios próprios, a ansiedade constante de tentar aplacar a culpa ou o medo de não ser bom o suficiente, tudo isso encontra descanso absoluto na palavra tetelestai. Não há mais condenação para os que estão amparados no sacrifício de Cristo. A salvação não aceita adendos. É uma obra acabada que garante perdão e justificação perfeitos. E quando essa realidade inunda o entendimento de quem acompanha este estudo, a resposta natural não é o esforço angustiado e temeroso de quem tenta merecer o favor divino para não ser punido. De jeito nenhum. A resposta passa a ser uma vida de serviço grato, uma vida de adoração sincera e de obediência que brota do amor a quem pagou um preço tão alto. Chegando ao final da nossa jornada pelas Escrituras hoje, há um último detalhe, um pensamento provocativo extraído dos comentários especificamente da pena de Hernandes Dias Lopes, que projeta essa verdade para a eternidade. Sim, é uma descoberta histórica que amplia ainda mais a nossa visão. Descobriu-se que a palavra tetelestai também era amplamente utilizada no contexto de negociações imobiliárias na antiguidade. Nas escrituras de compra e venda? Exato. Quando uma pessoa adquiria uma propriedade, terras ou uma casa, e o longo processo de pagamento era finalmente concluído, a escritura pública definitiva daquela propriedade recebia o selo tetelestai. Esse selo garantia perante as leis da época a posse permanente, inquestionável e incontestável do bem ao seu novo dono. Assim, o brado de Cristo na cruz não diz respeito apenas à resolução das falhas do passado e à quitação da dívida do pecado. Ele estabelece uma segurança inabalável para o futuro. Tetelestai é o selo de garantia documental de uma herança eterna, incorruptível e reservada nos seus. Por meio da obra finalizada na cruz, uma posse permanente na pátria celestial foi adquirida de uma vez por todas para o povo de Deus. É uma garantia que não está fundamentada em nossas instabilidades humanas, mas na firmeza absoluta de uma obra já consumada. Nós percorremos um caminho de profunda reverência nessa análise de hoje. Muito gratificante. Iniciamos observando o sofrimento físico e a sede do Cristo encarnado, que providenciou o cumprimento lúcido de cada linha profética. Contemplamos a impressionante conexão do arbusto de hisopo com a aspersão do sangue do verdadeiro Cordeiro da Páscoa. Refletimos também sobre a dignidade majestosa e o controle absoluto com que ele acomodou a cabeça e entregou voluntariamente o seu espírito. E, acima de tudo, o impacto do brado de vitória está consumado. A declaração final de que a missão foi cumprida, o sacrifício aceito, a obra-prima terminada e a dívida eterna inteiramente paga, garantindo uma posse permanente. É o fundamento inabalável da fé cristã. Fica a nossa profunda gratidão a todos que acompanharam esta rigorosa e edificante imersão na Palavra de Deus. Fica também o convite para que a meditação e o amor pelas Escrituras continuem florescendo a cada dia. Que o estudo não pare por aqui, mas continue no devocional diário. Exatamente. Que, na nossa próxima imersão, possamos estar juntos novamente para continuar a escavar os tesouros inesgotáveis da verdade bíblica. Até lá, e que o perfeito sacrifício seja continuamente o motivo da nossa paz e da nossa adoração.